Nessa aula aqui nós vamos trabalhar com a parte ainda de acionamentos, né? E sequência de movimentação. Semana passada a gente aprendeu o que é um trajeto passo e elaboramos um programa utilizando o método cadeia estacionária, tá? E esse método cadeia estacionária a gente conseguiu aí, né? A gente utilizou uma sequência, né? Que vou mostrar para vocês aqui. Essa sequência aqui, né, pessoal? A mais, B mais, B menos, A menos. Só lembrando, quem não esteve na última aula, assista, né, que eu demonstrei para vocês através de uma apostila, inclusive essa apostila está aí no chat dessa aula, do dia 13, onde eu coloquei lá, circuitos pneumáticos, né. Nessa apostila, pessoal, a gente tinha que fazer um circuito que executasse a seguinte lógica, né? Então, aqui, só recapitulando, tá? Então, nós temos uma situação, problema, que é essa daqui, onde eu tenho que fazer uma movimentação de uns determinados cilindros. Precisamos fazer aqui a movimentação desses cilindros. E esses cilindros, eles vão executar o acionamento dessas caixas aqui. Então, nós temos uma representação de movimentos, tá? Onde eu posso destacar que nessa automação, por exemplo, nós precisamos de um sistema de movimentação de material dentro de uma empresa. Então, aqui está mostrando em corte, por exemplo, a caixa descendo, o primeiro cilindro elevando essa caixa até a parte superior aqui, onde vai ter uma base, onde o cilindro B empurra essa caixa para o determinado destino. Então, isso aqui a gente chama de sequência de movimentação de cilindro pneumático. Nessa sequência, a gente entendeu que essa sequência, para executar essa atividade, nós tínhamos que ter o avanço de A, que eu vou chamar de A+, o avanço de B, que é para empurrar a caixa, então é B+. Mostrei na semana passada, na aula passada, que mais e menos é a forma algébrica de dizer que o cilindro está avançado ou recuado. Depois nós olhamos aqui, vimos que a gente precisava recuar o A para baixar, né, para a próxima caixa descer aqui na base, então seria o A menos. E depois recuar o B, que seria o B menos, né? Então A menos e o B menos. Então, tudo isso nós fizemos na aula, né? Nós montamos um circuito e também montamos ele no sistema de cadeia, método cascata. Então, assim, pessoal, nesse caso, o método cascata que a gente utilizou é uma forma da gente utilizar uma forma de a gente eliminar a contrapressão. Em alguns circuitos, em algumas lógicas, nós vamos perceber que quando você vai atuar um cilindro, os dois lados, eles não podem ser energizados, ou seja, ter pressão do mesmo lado. Um exemplo aqui, né, nessa aplicação aqui, por exemplo, essa válvula 1.1 aqui, eu não posso ter pressão na direita e nem na esquerda ao mesmo tempo, senão eu tenho contrapressão. A válvula não vai saber para onde ela vai, então ela vai ficar estacionada aqui, então ela não vai comutar e não vai avançar o cilindro, isso é fato. Então, para que a gente realize uma sequência que não tem esse problema de contrapressão, a gente usa o método cascata. Tá? É apropriado em circuitos, pessoal, que possuem de 2 a 7 grupos de alimentação. Tem as válvulas de seleção. O que são válvulas de seleção? Essa válvula aqui, ó, onde eu seleciono a linha que vai ter pressão para o meu sistema.
Tá? São colocados em série a cada válvula por onde passa o ar comprimido. Tá? Ocorre uma eliminação de pressão acima de 6. Ocorre, então, a eliminação, a diminuição da pressão. Certo, pessoal? Então, para que eu possa executar esse projeto, uma sequência, né? Caso a sequência pode ser quebrada, caso seja acionado algum elemento de sinal, fora de momento, o que consiste uma desvantagem? Então, a gente tem que trabalhar com as válvulas de 5 duas vias aqui para a gente fazer os acionamentos de comandos dos nossos cilindros. Nós precisamos ter os elementos de... aqui é o elemento principal aqui que a gente fala, que é onde ela seleciona, né, qual é a linha de comando que nós vamos trabalhar, né? E assim, pessoal, a quantidade de válvulas 5 duas vias do piloto utilizado na seleção de alimentação é igual ao número de grupos menos 1. Então se por exemplo aqui nesse caso aqui a gente pode chamar aqui que nós temos dois grupos aqui, né? O grupo de acionamento aqui, nós temos o A+, o B+, o B- e E-. Então, eu tenho dois grupos aqui. Então, nós temos duas válvulas aqui para fazer o acionamento. Olhando aqui o princípio de funcionamento, tá? Na semana passada eu expliquei para vocês, montei aqui, fizemos também a simulação, né? Vou colocar aqui para funcionar, para a gente ver, né? Se tiver dúvida como funciona esse circuito, pessoal, na última aula ela também está gravado, tá? Vocês podem estar assistindo também, quem não assistiu. Então, aqui está o funcionamento dela. Deixa eu deixar numa tela um pouquinho menor, né? Bom, princípio de funcionamento aqui, pessoal, eu vou ter um botão de acionamento, vou ter uma válvula de seleção, e aí nós vamos executar aqui. A primeira parte aqui do meu circuito, você pode perceber que as linhas azuis aqui são as linhas onde tem pressão. Então, no início da minha lógica aqui, a linha 2 aqui é o que tem pressão. Então, ela está recuando as duas válvulas solenoides aqui, né? No caso, as duas válvulas, não, as duas válvulas 5 duas vias, então os nossos dois cilindros estão recuados. Então, preciso dar o comando de avanço. Para eu dar o comando de avanço, eu aperto esse botão aqui. Né? Então, aqui, ó, apertei esse botão, selecionei agora a linha 1. A linha 1, pessoal, vai acionar essa válvula, que vai bater aqui nesse fim de curso. Esse fim de curso aqui vai ser acionado por essa válvula. Né? Depois que aconteceu aqui, bateu um 2.3, que é um outro fim de curso, que está aqui, né? Ele vai voltar a pressão para a linha 2 novamente, a válvula de seleção aqui para a linha 2. E o que nós vamos ter aqui é o recuo dos dois cilindros. Só que o primeiro a recuar é o B, depois o A. Vamos fazer de novo aqui. Ó. A mais vai bater em 2.2. Onde que está 2.2? Aqui, ó. Aí ele vai acionar o B. Então, B+. B+ vai bater em quem? 2.3. 2.3 está aqui. Ele vai mudar de posição a pressão de L1 para L2. L2 agora com pressão, eu recuo o B. Então, está aqui na linha 1, aqui, o B. Na linha 2. Quando ele recuou, pessoal, ele bate em 1.3. 1.3, que também está com pressão, ele manda recuar o A. Então, aqui é o método cascata. O que significa cascata? É a mesma coisa de um comando. Já viu falar de efeito cascata? Por exemplo, um dominó? Efeito dominó, né? Por exemplo, um comando será
o comando do próximo. Então, é uma sequência, né? Então, um dominó, né? Coloca um dominó lá, então é efeito dominó. O primeiro dominó, ele vai cair e vai fazer com que todos os outros caiam. Então, aqui é o mesmo efeito. Só que a gente utiliza os comandos aqui, né? O primeiro comando aqui eu uso essa válvula com botão, né? Para acionar aqui e a gente ter a mudança aqui das duas linhas de controle, aqui, das linhas de pressão, tá? Então, é uma forma que a gente utiliza para dar um resultado. Se você analisar, por exemplo, que nessa forma aqui, pessoal, eu lembro que eu fiz com vocês no início do mês aqui, um circuito parecido com esse, mas no método intuitivo. E o que aconteceu? Contra pressão, né? Eu tive que fazer aqui algumas mudanças nos meus fim de cursos. Coloquei fim de curso numa posição diferenciada, né? Coloquei com rolete escamoteável. Fui trabalhando com esse fim de curso para que eu pudesse fazer a movimentação correta. Agora, no método cascata, já não preciso. Exatamente porque eu tenho as linhas de controles aqui que vai fazer com que a pressão seja exercida na minha válvula de forma individual. E aí eu não tenho esse problema de contrapressão. Por exemplo, aqui, pessoal, L1 está sempre acionando os avanços dos nossos cilindros, né? Já L2 sempre os recuos, ó, tá vendo? Ó? L2 batendo aqui na posição da válvula. Tá? Então, esse aqui é o método cascata, pessoal. É uma forma que a gente tem de executar uma sequência onde um comando ele é responsável por acionar outros comandos, né? Então, eu vou, a partir do primeiro comando, executar novas lógicas e novos acionamentos. Então, vamos fazer o seguinte, né? Para melhorar o aprendizado, a gente pode elaborar agora um segundo circuito, tá? Vamos elaborar um outro modelo aqui. A partir desse mesmo, tá? Eu vou só fazer um Ctrl+C, um Ctrl+V, para a gente não perder muito tempo, tá? Nessa aula. Vou dar um pause aqui e vou copiar esse programa aqui, tá? Método cascata. Vou colocar uma outra sequência aqui, que eu vou chamar de A+, já está A+, só que agora vai ser A-, B+, B-. Olha só. Então, essa vai ser a nossa nova sequência, tá, pessoal? A+, A-, B+, B-. Uma coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, diferente do outro processo aqui, dessa condição aqui, ó, A+, B+, B-, A-, aqui, ó, eu tenho uma condição diferenciada aqui, tá? Que é a condição do meu circuito aqui. Eu preciso montar aqui 3 comandos, né? Então, o primeiro comando vai ser o avanço de A. Deixa eu só mudar aqui. Então, aqui eu vou chamar de A+, né? Então, esse A+, vai ser o primeiro comando, tá? Poderia até colocar aqui entre parênteses, né, pessoal? Ó. Aqui, tem que ser diferenciado aqui. Porque eu preciso avançar A e, no caso aqui, o A- e o B+, aqui eu tenho que fazer de forma diferenciada, senão vai dar contrapressão. Certo? Então, nós vamos mudar aqui os circuitos e vamos aproveitar essas linhas aqui, ó, que é super difícil fazer essas linhas aqui no Fluid Sim. Tá? Então,
o nosso circuito aqui precisa executar essa sequência, tá? Ó, A mais, avança. A menos, recua. Certo, pessoal? Só que eu preciso fazer uma sequência, por exemplo, aqui, ó, que o A menos e o B mais faça um movimento só. E depois recue o B. Então, é A mais, depois A menos, B mais. Ele faz isso aqui, ó, A menos, B mais, e depois recua o B. Essa é o método que a gente está utilizando. Então, vamos montar aqui nosso circuito. Então, primeiramente, nós vamos pegar aqui, vamos dar uma eliminada aqui nas nossas válvulas. Vamos deixar só a parte principal aqui. Eliminar aqui também. Vou deixar essa aqui, porque essa aqui é a válvula de comutação, né, da L1 com a L2. Tá? E vou... Bom, primeiro passo aqui, pessoal. Eu vou pegar essa mesma válvula que está aqui, eu vou dar um Ctrl C aqui em cima, tá? Vou copiar ela. Porque eu preciso primeiro fazer o acionamento de A mais. Então, aqui A mais. Tá? A mais é esse cilindro aqui, ele precisa avançar. Então, vamos fazer o acionamento. Então, vamos aproveitar aqui, ó, a pressão que já está aqui. Quando eu apertar esse botão aqui, ó, eu vou acionar essa válvula. Certo, galera? Então, vou acionar essa válvula e aí já vai avançar o nosso cilindro. Tá? Certo? Avançando o nosso cilindro, eu vou ter que bater aqui no fim de curso, que vai ter que fazer agora... que nós vamos ter que fazer o acionamento de A- com B+. Vamos fazer aqui. Vou pegar aqui e mudar essa etiqueta aqui para 1.3, que é um fim de curso que nós vamos colocar aqui. E aqui nós vamos usar, então, essa válvula aqui como rolete. Falei para vocês que eu ia aproveitar o circuito da outra lógica, né? Para a gente fazer aqui. Né? Então, aqui vai ser 1.3, ó. 1.3. E eu vou deletar esse cara aqui. 1.2 eu vou deixar aqui do lado. Então, 1.3 aqui não vai ter mais. Deletar aqui. Vamos lá. Bom, nesse caso aqui eu acionei a válvula. Apertei o botão. O cilindro avançou. Ele vai bater aqui no fim de curso 1.3. Pessoal, só lembre, o que é um fim de curso, hein? Fim de curso é como se eu pegasse essa válvula aqui, eu colocasse bem aqui ó, na ponta, ó, certo? E quando o cilindro avançasse, ele ia bater nesse carretelzinho aqui, ó. Tá? Só que para não ficar essa bagunça, igual vocês estão vendo aqui, desse circuito montado aqui, o que eu faço? Eu represento através de uma etiqueta. Então, eu pego 1.3, coloco na régua e identifico a ponta aqui do fim de curso com a mesma etiqueta que está lá na régua. Então, ele vai entender do circuito que esse acionamento é relacionado a esse acionamento aqui. Tá? Deixa eu voltar aqui como que estava, né? Só para mostrar para vocês. Bom, aí bateu em 1.3, pessoal. Vai mudar de posição aqui, ó, as minhas linhas de seleção. Vai voltar a ser L2. E L2 aqui, ó, por exemplo, né? Ele vai recuar, por exemplo, o A. Eu preciso recuar o A. E avançar o B.
Então, vamos fazer isso aí, tá? Então, quando bateu aqui no ponto 3, acionou aqui, muda a seleção de L2 para L1, né? A pressão vai para L1, e aí nós vamos ter que montar aqui o circuito. Vamos fazer aqui. Bom, pessoal, aí nesse caso, eu preciso recuar o A. Então, quando o circuito aqui for mudado para L2, quando a gente comutar aqui 1.3, por exemplo, e essa válvula de seleção mudar para L2, eu vou utilizar aqui, ó, na L2, para que eu possa recuar o A. Então, eu vou ter aqui o A-. Quando o A- recuar, quando nós tivermos A- aqui, vamos colocar aqui uma etiqueta aqui, ó, de recuo 1.2, posição 0. Então, significa que eu vou colocar um fim de curso aqui para avisar que o A recuou, beleza? Esse movimento de A recuado, eu preciso avançar B. Então, eu vou aproveitar aqui, ó, que 1.2 está aqui, ó, qual é a válvula, né? Qual que é a válvula que aciona para avançar o B? Não é a 2.2, ó? Aperta aqui e o B aqui eu avanço. Então, eu vou pegar e colocar aqui, ó, 1.2. Legal? Então, já avançamos aqui B também, tá? Bom, para a gente finalizar o nosso circuito, a gente precisa recuar o B- aqui. O B- é redundância, né? Eu já falei que vou recuar o B. Então, eu preciso recuar o B, né? Fazer essa função aqui, ó, B-. Então, eu preciso recuar ele por aqui, ó. Ou seja, aproveitar o sinal de L2 quando bater em 2.3, tá? Quando bater em 2.3, eu preciso recuar o B. Vai ter que fazer uma coisa aqui. Eu vou ter que mudar só essas duas linhas aqui de acionamento. Vamos ver aqui. Então, aqui começa compressão na linha 1. E depois, consequentemente, quando eu mudar aqui a válvula, vai pressão para a linha 2. Então, está feito aqui. 1.2 nem está sendo usado? Ah, 1.2 eu já coloquei aqui, ó. Então, eu posso deletar esse cara aqui. Que, na verdade, vai ser o primeiro comando, vai ser essa válvula aqui que eu vou chamar de 1.1. Então, 1.1 já tem. 1. Deixa eu ver qual que falta aqui. 1.3, 2.3. Coloco 1.4. Vamos ver o funcionamento? Vamos lá. Tem alguns caras aqui que estão com componentes sobrepostos. Deixa eu ver se eu consigo jogar para cá. Aí. Bom, já temos um probleminha aí para a gente resolver, né? O B já começou avançado, né? A mais. Vamos ver aqui. Vamos fazer aqui a nossa lógica acontecer. Então, o primeiro passo aqui é nós avançarmos o A. Então, nós estamos executando um avanço de A. Certo? L1, L2 está energizando. Ah, esse cara aqui não pode estar no L1, no L2. Tem que estar no L1. Ele é o último ciclo, né? Vamos lá ver. A mais.
A menos B+, deveria bater no B+, com pressão. Eu estou achando que a gente tem que colocar a pressão aqui da válvula 1.2 na linha 2 aqui. Para que ela execute isso que a gente quer que ela execute. Vou fazer de novo aqui, tá, gente? Ó. A mais. Vai bater 1.3, vai mudar essa seleção aqui para L2 e vai mandar recuar aqui. Recuou, ele vai bater 1.2. Quando ele bate 1.2, não tem pressão aqui, tá vendo? Aí ele não vai avançar. Perceberam aí? Perceberam sim ou não? Estão percebendo aí, gente? Então aqui, eu acho, eu vou fazer o teste aqui, ó, mas eu acho que eu tenho que colocar esse cara aqui embaixo, na linha 2. Vamos ver. A mais, bate 1.3. A menos. Quando ele bater 1.2, note que ele vai avançar agora o B, ó. Opa. B mais agora. Opa, foi, hein? Galera, que beleza, hein? Olha só que show, hein, pessoal? O que vocês acharam aí desse comando aí? Vamos entender o que aconteceu aqui? Nicolas, Sara, Leonardo. Tive que fazer algumas anotações aqui. Vou até arrumar meu circuito aqui. Estava errado. Essa válvula 1.2 tem que ser acionada aqui embaixo. Professor, esse daí ainda é o método cascata, né? Eu estou no cascata aqui. Ainda no cascata. Ó, vamos recapitular aqui para a gente entender o funcionamento, tá? Vamos iniciando aqui, ó. Iniciar do zero, você vai perceber que a linha 1 tá com pressão, tá? Por que está com pressão? Como é que eu sei que está com pressão? Né? A linha azul, escura. A válvula de seleção, ela está na posição inicial, ó. Então ela entra e sai pressão aqui, tá vendo essa linha aqui? Essa seta aqui demonstra que o ar está sendo direcionado para a linha 2 aqui, ó. Então nessa linha 2, a gente tem o que pendurado nela aqui? Tem essa válvula que está esperando eu apertar o botão para acionar essa outra 5 duas vias, né? Por piloto. E nós vamos acionar o nosso cilindro aqui A. Então vai avançar. Uma outra válvula que também está com pressão, só que do lado contrário aqui, é essa B aqui. Então o cilindro B, né, tá sendo forçado a ser recuado por essa outra válvula que está recebendo pressão pelo lado direito aqui. Tudo bem. Até aí, tranquilo. Mas nós vamos apertar o botão aqui. Quando nós apertarmos o botão, pessoal, você vai verificar que vai mudar de posição essas 5 duas vias. Vai vir pressão pelo lado do avanço. O cilindro A vai avançar. Então, vai avançar
ele vai bater no fim de curso 1.3. Tudo que está comandando aqui, pessoal, as lógicas são os fins de cursos, tá? Então, 1.3, quando ele receber o sinal aqui, ele vai acionar a primeira válvula de seleção, que é 1.3, ó. 1.3 aqui é o fim de curso, ó. Esse fim de curso é esse aqui. Então, quando ele bater aqui, ele vai mudar a seleção de L1 para L2, ó. Ele vai mudar a pressão que está em L1 para L2. E tudo que estiver pendurado no L2 vai ser acionado. O que está pendurado no L2? O A, que é o A menos que eu vou fazer aqui, ó, eu vou recuar essa, né, vou acionar essa válvula do lado direito, e aí eu vou recuar o cilindro A. Recuando o cilindro A, ele bate em 1.2, ó, que é outro fim de curso, que vai ser responsável por avançar o B. Então, aqui eu vou ter um B+, aqui, ó, porque quando eu apertar, quando essa válvula aqui ela for acionada, eu vou acionar do lado esquerdo aqui as 5 duas vias, que vai avançar o B. O resultado de avanço de B, note que ele vai bater em 2.3, que é um outro fim de curso. Porém, no último ciclo, o L2 já vai estar com pressão. Então, quando ele bate em 2.3, ele manda, né, a válvula de seleção aqui voltar para L2. Desculpa, para L1. Voltando para L1, eu tenho como retornar aqui, ó, porque L1 vai estar com pressão, mandando retornar o meu cilindro B. Tá? Vamos fazer aqui agora olhando e verificando, tá? Preste bem atenção, vou colocar aqui em tela cheia, né? Muito grande. Ó, vou apertar o botão. E aí nós vamos ter aqui, ó, A mais. Olha o que vai acontecer, vai bater aqui embaixo, vai mudar a seleção para L2, ó. Agora ele está no A-. Por que o A-? Porque quando eu mudei para L2, a pressão já veio aqui para essa válvula. Agora, como eu recuei, 1.2 que estava aqui na L2, também acionou para ser B+. Aí B+, fez o quê? A bateu em Fidicus 2.3 e 2.3 mandou a válvula de seleção aqui voltar para L1. E L1 eu tenho o que pendurado no L1 aqui? Ó? O retorno do B. Né? Então, olha só, pessoal, através de algumas mudanças aqui no nosso circuito, a gente consegue, por exemplo, fazer várias lógicas de funcionamento. Vou colocar aqui um pouco mais rápido, que está 30%, vou colocar aqui 80%, só para a gente ver aqui o funcionamento em 80%. Olha só. %. Beleza. Quase que não dá para enxergar, né? Pessoal, conseguiram pegar aí minha lógica? Conseguiram pegar aí o princípio de funcionamento? Posso explicar de novo, tá? Se quiserem, a gente faz passo a passo, com tempo. Inclusive, falando em passo a passo, eu vou explicar para vocês o método passo a passo, tá? Professor, mas se eu colocar mais um cilindro aí, muda alguma coisa? Não. Não muda nada. Por que que não muda? É porque você só vai trabalhar com a sequência, né? Então, se você colocar um cilindro, você vai ter que ter mais fim de curso, né? Mas, por exemplo, no caso aqui, por exemplo, se eu quiser colocar um terceiro cilindro aqui, posso colocar. Mas aí a sequência que eu vou mandar aqui é que vai dizer como que vai ser os acionamentos.
Então, poderia ser, por exemplo, ó, uma sequência assim, ó. A mais, B mais. B mais, B menos, C mais. C menos, A menos. Olha só. E aí? Como que a gente faz um diagrama para isso? Né? Com 3 cilindros, né? A mais, A menos, B menos. Não, vamos lá. A mais, A menos, B mais, B menos, C mais, C menos. Nós vamos ter 3 grupos de acionamento. Né? L1, L2 e L3. Nós temos que ter 3 linhas de acionamento se a gente fizer no método passo a passo. Bom, agora nós estamos no terceiro movimento, né? Terceiro movimento. Nós fizemos A mais, A menos, quer dizer, A mais, B mais, A menos, B menos. Fizemos A mais, B mais, B menos, A menos. Agora fizemos um circuito um pouco diferenciado aqui.